Senhores, agora, por gentileza, convido agora a Elisângela Rose Ferreira, ela que é da Sol Copérnico. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elisângela, eu sou da Sol Copérnico. Antes de falar da palestra, falar um pouquinho de mim. Eu sou head de financiamento, eu venho da área de veículos. Estou há pouco menos de um ano na área de energias renováveis, energia solar. E é um prazer poder compartilhar com vocês. Como eu sempre digo, conhecimento é poder, então nada mais do que a gente compartilhar aqui conhecimento entre as partes, os colegas, os parceiros, para cada vez mais os integradores terem esse conhecimento para que suas operações sejam as melhores, mais rentáveis possível. Eu vou falar um pouquinho, a gente teve aqui o banco, que também é nosso parceiro, meu financiamento solar, o BV. Eu vou falar de uma ótica diferente. Eu vou falar o que os bancos querem de vocês, integrador, referente aos clientes. Então, quando vocês vão passar uma proposta de um cliente, quais são os itens que vocês têm que ter uma percepção maior, tem maior relevância para os bancos. Então, localização do cliente. Todos os bancos eles têm birô de informação, então não adianta a gente passar uma informação desconexa, porque os bancos eles têm essa informação. Colocando um CPF, os bancos têm a informação do primeiro endereço que vocês tiveram na vida. Então, hoje em dia não adianta passar qualquer informação, porque se essa informação não tiver conexa com os birôs de informação que os bancos têm, a probabilidade de negar é 99,9% de negativa. Então, é fundamental a gente ter a informação de onde o cliente mora, aonde vai instalar o equipamento. Diferente de veículos, que é só onde o cliente reside, a gente tem a diferença do sistema solar, que hoje você mora numa residência e você quer colocar um sistema fotovoltaico no sítio, na casa da praia, na casa da mãe, enfim. Então você precisa informar isso para o banco verificar e validar essa informação. Capacidade de pagamento. Os bancos eles têm a informação da nossa vida financeira. É claro que ele não sabe o olerite, quanto que a gente recebe e quanto a gente gasta, mas ele tem a média financeira das nossas movimentações. Então, se eu movimento R$10.000, não adianta eu colocar lá que eu tenho uma renda de 20 mil, que vai ser incompatível com as informações que o banco tem. Análise de consumo. A energia, isso basicamente para residência e pequenos comércios. Porque quando esse cliente procuram vocês, eles querem a economia da energia. Ele quer a troca do boleto, da troca da conta de energia por um boleto de financiamento. Então, é muito importante essa equalização da parcela versus o consumo. Então, às vezes, a gente tem algumas negativas por conta desses valores, dessa mensuração destoar, né? A consciência cadastral. O que é a consciência cadastral? Hoje, praticamente tudo na vida envolve financiamento. Então, se você vai passar um cartão de crédito, você sempre pergunta quantas vezes faz sem juros. Então, ali não deixa de ser um financiamento. Então, tudo é consultado pelo CPF e pelo CNPJ. Então, os bancos eles têm robôs enormes que eles fazem esse cálculo, né, da escoragem, do score. Então, o que é levado em consideração? Restrições, se o risco é alto, se o risco é baixo, todas as validações cadastrais que a gente falou lá no começo. Então, a proposta ela tem que ter essa consistência cadastral, porque aí você tem uma aprovação maior. Então, hoje em dia não adianta você falar que o cliente é solteiro, sendo que ele é casado, porque o banco liga, valida e aí atende a mulher, né? Só um minuto que eu vou falar com o meu marido, aí já é também 99,9% de recusa nesses casos. As taxas. Com o cadastro positivo, os bancos eles fazem a análise pelo CPF, pelo CNPJ.
Antigamente era tudo no mesmo balde, então você era um bom pagador, você tinha taxas altas e o mau pagador também tinha taxas altas. Então hoje os bancos eles conseguem distinguir o bom pagador do mau pagador. Não é que o mau pagador não tenha crédito. Às vezes se ele tem uma restrição muito alta, agravante ou ativa, ele acaba não tendo crédito. Mas um pagador mais ou menos, ele acaba tendo financiamento, mas as taxas são mais elevadas do que aquele bom pagador. Então isso influencia muito quando você tem a resposta dos bancos, por conta da parcela, né? A parcela fica mais alta porque a taxa de juros é mais alta, justamente por conta dessa análise que os bancos fazem no CPF e CNPJ. Os prazos, diferente de veículos, os prazos para fotovoltaicos eles são mais alongados. Então, para PJ, a gente tem até 120 meses com carência de 120 dias. E a gente tem um diferencial também, eu não sei se a maioria aqui trabalha com o agronegócio, aí a gente tem prazos e extensões diferenciadas. Bom, hoje o que é financiável? Quando os bancos começaram, eles aceitavam uma nota só. Então, vocês tinham que juntar o valor do equipamento e da mão de obra numa nota só. Hoje a maioria dos bancos que financiam fotovoltaico, eles já aceitam as duas notas, então do seu serviço e do equipamento do seu distribuidor de preferência. A esteira de varejo, que a gente chama, que é a maioria dos bancos que a gente tem hoje, ela vai de 3 mil, que é um kit de menor porte, até 3 milhões. Acima disso, é o que a gente chama de middle. Então, os bancos eles têm uma equipe para atender esses clientes. E aí são linhas de créditos diferenciadas. Né? Então, o banco ele analisa o cliente, seja CPF ou CNPJ. Na maioria das vezes, nesse caso, são CNPJs por conta do valor. E eles analisam o cliente e adequam a linha de crédito a esse cliente. Então, hoje a gente tem aí o que a gente chama... que a gente direciona para agências e os bancos públicos, né, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, além das cooperativas, que acabam fazendo também esses projetos. A maioria dos bancos, eles iniciaram com uma forma de crediário e hoje todos eles já são CDC. Qual é a diferença? O CDC o cliente consegue pagar a primeira e a última parcela, ele consegue fazer uma quitação e ter desconto na taxa. Então, os bancos, quando vão fazer a quitação, eles trazem esse financiamento para o juro atual. Então, acaba tendo um desconto. O que é legal? Até uma dica. Metade do contrato, até metade do contrato, o cliente antecipar é vantagem. Fora isso, acaba sendo um desconto muito menor. Cada banco tem a sua política, mas a regra é mais ou menos isso. Se fizer um financiamento em 60 vezes, a metade, de trás para frente, é mais válido, é mais econômico para o cliente se ele quiser antecipar. Bom, os meus colegas já falaram um pouquinho aí de 2021. A forma de financiamento ela continua sendo a mola alavancadora de compra, independente do negócio, e fotovoltaico não é diferente. Então, a gente teve em 2021 57% de financiamento. Primeiro semestre de 2022 deu uma caidinha por conta das altas de juro, mas caiu 3 pontos percentuais, quase nada, visto o montante que a gente tem de venda e financiamento. Foi para 54%. Ou seja, de tudo que vocês vendem, no mínimo 50% é financiado. A gente eu estive analisando, como eu falei para vocês, eu tenho menos de um ano nessa área, e eu dei uma analisada de 2017 para cá. Então, no começo do fotovoltaico, eram mais comércios, indústrias, pequenas indústrias que se beneficiavam do sistema solar. Hoje, pelo gráfico da Grener, que é uma grande parceira nossa, o sistema em residência é a maior solicitação. Por quê? Porque o consumidor final ele está muito antenado às questões ambientais e sem falar na economia, no bolso. Então, isso alavancou essas vendas de kits. A gente tem um ticket médio, se o meu financiamento solar não me deixa mentir sozinha, a média de valor é entre 40 e 50 mil do financiamento, por conta do tamanho dos kits, e justamente porque residência deu essa explosão de quantidade.
Bom, para finalizar aqui com vocês, a Sol Copérnico ela é uma distribuidora. Eu fui convidada para montar uma mesa de crédito. A gente tem parceria aí com a maioria dos bancos e financeiras que fazem financiamento solar. A gente tem o parceiro Safra, eles estão construindo a esteira de financiamento deles, que a visão que a gente tem, a visão do banco para sistema solar é diferente de veículos. Veículos têm mais de 30 anos a esteira de financiamento de veículos. Então, os bancos eles estão olhando diferente para o sistema solar, porque a documentação, o produto que eles estão financiando é diferente. O carro você tem um chassi e você faz a alienação. A gente tem aqui levantado algumas questões sobre como fazer a alienação do kit, né, do gerador fotovoltaico. Algumas instituições, B3, tem uma instituição que me foge o nome agora também de Goiás, eles já estão iniciando isso, como a gente coloca um gravame nesse equipamento para que tenhamos, como é que eu posso falar? O banco ele tem muito dinheiro, então ele precisa ter convicção daquilo que ele vai financiar. Para quem ele está emprestando, ele sabe. O grande problema é a questão do gerador. Então ele precisa ter a tranquilidade de que esse kit ele não vai ser financiado várias vezes, porque o carro você não consegue, tem um gravame, você não consegue financiar mais que uma vez. Então, essa questão do kit é um problema, e eu acredito que esse problema, para 2023, a gente já tem a solução, porque ele já está sendo bastante debatido nessa questão. Então, eu pela pouca experiência em energia solar, energia renovável, mas com quase 20 anos em financiamento, eu posso falar com convicção para vocês que em 2023 o percentual de financiamento vai aumentar quando os bancos tiverem essa solução dos kits. Como é que eles alienam esses kits? Então eles vão ter essa tranquilidade. E é isso. Obrigada pela participação. E estamos com o stand da Sol Copérnico. Fico à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida que tenha ficado.